Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez em um episódio do podcast da Marca Nideira com especialista. E hoje com a Aline Violini, nossa líder de RH para o negócio de sementes, Brasil e Paraguai. Aline, seja bem-vinda. Obrigada pelo convite, Nélio, mais uma vez. Pessoal, hoje vamos falar sobre o tema desenvolvimento de pessoas, uma mensagem para a liderança, como recrutar, como selecionar as melhores pessoas para o seu negócio. E essa mensagem vai para o nosso time interno, para a nossa liderança, mas também para você, parceiro, distribuidor da marca, que representa a Nideira por todo o Brasil. Dicas valiosas que hoje a Aline vai compartilhar conosco. Obrigada, Nélio. Eu acho assim, a gente estava conversando um pouco antes, né? Como é que a gente faz para selecionar, para encontrar as melhores pessoas para trabalhar com a gente? Primeira coisa que eu acho, o gestor precisa ter claro quais são as competências que ele está buscando para aquela cadeira, né? Naquele profissional. Então, ele tendo claro isso, no momento da conversa e da entrevista, eu sempre costumo fazer uma coisa que eu acho que normalmente dá muito certo. Eu peço para o candidato trazer exemplos. Então, me conta um exemplo de algo que você fez que te deixou muito orgulhoso. E do outro lado, me dá um exemplo de algo que você fez que não deu certo e o que você aprendeu com isso. Eu acho essas perguntas muito poderosas. O profissional, ele traz exemplos e você consegue avaliar se ele tem as competências que você precisa para aquela posição que você está selecionando. Normalmente eu gosto desse tipo de pergunta. Resumo, você logo no recrutamento, na primeira entrevista, no primeiro contato, você já busca as experiências que ele teve ao longo da sua jornada profissional para tentar daí extrair se de fato faz parte com aquilo que ele está apresentando no currículo, seja no LinkedIn, seja no processo que ele chegou até o RH. E através dessas experiências é que vocês já fazem o primeiro filtro, se esse profissional ele encaixa para dentro daquela vaga, seria isso? É isso, porque a gente consegue avaliar se o profissional tem a competência ou não a partir das atitudes que ele tomou, a partir das decisões que ele tomou durante a jornada de carreira dele, durante a jornada profissional. Então, quando a gente pede exemplos, tanto positivos quanto de aprendizados, normalmente isso vem à tona de uma maneira muito natural e fluida. Então, para mim, faz muito sentido. Uma outra coisa que eu gosto de fazer também é alinhar a expectativa. Entender o que o profissional está buscando para a carreira dele e o que eu posso oferecer como empresa. Isso é super importante também. Vale lembrar que quando você alinha a expectativa, você evita muito problema futuro, né? Perfeito. Que hoje a gente escuta muito dizer que a gente precisa encontrar o profissional certo para o lugar certo e esse profissional precisa estar feliz com aquilo que ele faz, Exatamente. né? E aí, nesse sentido, quando você alinha a expectativa, você cria um ambiente harmônico para as duas partes. Esse seria o objetivo por trás disso tudo? É isso mesmo. Nunca se falou tanto de felicidade no trabalho, principalmente as novas gerações. É isso que elas buscam. Olha, pessoal, então dicas valiosas, hein? Primeiro, no recrutamento, na seleção, já buscar experiências que esse profissional teve na sua jornada de trabalho, trazendo, de fato, pontos onde ele fez a diferença ou não dentro da atividade dele, e não só aquilo que está escrito no currículo, Exatamente. No LinkedIn, no papel. E outra dica importante é, de fato, alinhar expectativas. Quando o gestor ele não alinha a expectativa com o seu liderado, você tem um problema de curto, médio e longo prazo enorme. Exato. Porque você imagina, às vezes a pessoa aceita aquela vaga por uma questão de muita necessidade no momento, mas a expectativa não foi alinhada e logo você vai ter todo um retrabalho com uma nova contratação. É aquele velho ditado, né? O combinado não sai caro. É isso aí, combinado não sai caro. Outra dica? Tem algumas dicas aqui sobre gestão de pessoas. Então, a gente tem falado muito também sobre ser um líder humanizado. E eu tenho 4 dicas boas aqui para os nossos parceiros e para os nossos gestores de pessoas olharem em direção a isso. Então, tem 4 dicas super importantes aqui
que faz com que a gente se torne um gestor ou gestora de pessoas mais humanizada, centrado no ser humano. A primeira é aprender a fazer boas perguntas e não dar a resposta o tempo todo. Quando a gente faz pergunta, a gente desenvolve as pessoas. Então a gente facilita o caminho delas nesse sentido. A outra dica é uma coisa super básica, mas que hoje em dia é tão escassa, que é o tempo, a atenção. Então, escuta ativa, genuína e presença é bem importante para um bom gestor de pessoas. Terceira dica, alinhar expectativas de maneira constante. Então, não é só uma vez por ano na hora da avaliação de performance. É importante fazer o alinhamento o ano todo. E a última dica é fazer um bom planejamento sucessório para as posições-chave da sua cadeira dentro da organização que você está inserido. Não importa se é uma distribuidora, um franqueado, um gestor nosso aqui da Nideira, é super importante a gente colocar energia no desenvolvimento das pessoas para sustentar o nosso negócio hoje e no futuro. Que legal. Aline, uma dúvida, e aí ela é minha mesmo, que está dentro desse contexto. Você disse que é importante escutar as pessoas, mas também dar feedbacks, eu imagino. Exato. E qual que é a mensagem que você fala para o nosso gestor, líder de pessoas que está nos vendo nesse momento, quanto à cultura do feedback, que é dar uma resposta sobre o desenvolvimento, sei lá, a cada 2 meses, 3 meses, como que é uma recomendação de um profissional de RH para ir dando sinais para esse profissional que ele está no caminho certo ou não. Ou é o parabenizar ou corrigir rota se algo estiver saindo da rota. Nélio, acho que tem 3 coisas que eu vou dizer aqui com relação ao feedback. A primeira, a gente precisa trazer o feedback no momento que a situação ocorre. Não adianta você juntar, passar um tempo e falar depois de 6 meses do fato, da situação. Então, tanto um reconhecimento, um agradecimento, quanto um feedback de aprendizado, ele precisa ser dado na hora que a situação acontece. Isso é super importante, tá? Segunda coisa, é preciso também a gente pedir feedback. Então, a gente só não dá feedback para o time. A gente precisa receber o feedback do time também. Então, pedir o feedback do time também é bem importante. Tá? Isso é uma questão de humildade do líder, né? Sim, você exatamente. Se colocar para a equipe e dizer, olha, pessoal, eu estou indo bem aqui, eu posso melhorar aqui, porque você trata com ser humano, com alma, né? Com perfil emocional. Exato. E tem gente que você tem que puxar um pouco mais, tem gente que você tem certeza que vai rodar na atividade sozinho, mas então é importante também que o líder se coloque na posição de receber, de empatia. Então isso está conectado com empatia, está conectado em demonstrar vulnerabilidade, que a gente foi criado numa sociedade que você não pode demonstrar que você errou, que você é vulnerável. E esse conceito tem mudado. Vulnerabilidade significa fortaleza. Então é dessa forma que a gente precisa pensar. E a terceira dica do feedback que eu ia trazer também para você, e para quem está ouvindo a gente hoje, é trazer exemplos. Então o feedback ele precisa ser específico, precisa vir junto com exemplos, porque aí vai ficar mais fácil da pessoa entender o que a gente está trazendo. Bom demais. É isso. Aline, estamos chegando ao final de mais uma edição. Muito obrigado pela sua presença aqui hoje. Dicas valiosas para quem é gestor e líder de pessoas. Obrigada, Nélio. Me chama sempre, adorei. Valeu, pessoal. Muito obrigado a todos.